Bom, gente, essa aula é sobre a CRS 18. Ela é uma escala para ser utilizada em adultos, certo? E eu trouxe também novamente material para vocês. Esse material vocês encontram em vários sites, encontra no Google, encontra em buscadores de pesquisa, encontra em várias plataformas que disponibilizam materiais acadêmicos. Ele é de domínio público, porém a gente vai analisar um pouco mais essa escala, porque ela é muito utilizada, ela é uma das mais utilizadas, inclusive, pelos profissionais, e é uma escala muito simples, mas que ela nos ajuda bastante, certo? Não é porque ela é simples que ela é ruim ou que ela não é importante. Às vezes as escalas bem simples e bem diretas, elas são muito importantes para o processo avaliativo e, consequentemente, futuramente, o processo interventivo, certo? E eu quero que vocês olhem o material de vocês e vamos estudar um pouco mais. O que ela nos diz, quais são as orientações que ela nos traz, como essas orientações podem auxiliar nos processos interventivos futuramente, certo? Os critérios mais utilizados para o diagnóstico do TDAH são aqueles listados pela quinta edição do DSM-5. Então, novamente, ele vem falando do DSM-5, que eu já falei anteriormente no vídeo do Snap 4. Se você não assistiu, corre lá, dá uma olhada, que eu falo um pouquinho mais, certo? E aí ele baseado em estudos de campo com crianças, adolescentes. E aí ela fala o seguinte, que a CRS foi desenvolvida para adaptar os sintomas listados no DSM-5 para o contexto da vida adulta, nós adultos, certo? O presente estudo constituiu-se em uma adaptação transcultural do instrumento original em inglês para uma versão final para uso corrente no Brasil, certo? Os resultados indicaram uma equivalência satisfatória entre as versões, tendo sido realizadas alterações. Obviamente, como tem a alteração que é mais comum é no processo de tradução e validação, certo? Ressaltando a importância dessa etapa em estudos desta natureza. E ele fala o seguinte, como avaliar? Então, no caso, os itens de atenção, né? Ele vem falando como é que a gente deve proceder no processo de avaliação, como é que a gente deve fazer essa avaliação mediante os itens. Aí ele diz o seguinte, se os itens de desatenção da parte A, que vai do 1 ao 9, ou, no caso, os itens de hiperatividade / impulsividade da parte B, que também vai do 1 ao 9, tiverem várias respostas marcadas como frequentemente ou muito frequentemente, existem chances do paciente ser portador do TDAH. Pelo menos 4 em cada uma das partes, certo? O questionário ACRS 18 é útil para avaliar apenas o primeiro dos critérios, o critério A, para se fazer o diagnóstico. Existem outros critérios que também são necessários a gente avaliar, certo? Então, vamos lá. O critério A são os sintomas. Então, na escala ACRS, a gente vai avaliar se o sujeito tem a sintomatologia do TDAH, certo? O critério B, alguns desses sintomas devem estar presentes desde precocemente. Então, por exemplo, o adulto com a sintomatologia do TDAH, com toda certeza essa sintomatologia já se apresentava na sua infância e adolescência, ainda que o mesmo não lembre, certo? O critério C, existem problemas causados pelos sintomas acima e em pelo menos 2 contextos diferentes. O TDAH afeta sim a vida desse adulto. Mas que ele diga, não, imagina, não afeta a minha vida. Afeta sim. Em algum momento pode prejudicar ele, tanto na vida afetiva quanto profissional, certo? Ou também nos estudos, enfim, faculdade e tudo mais. O critério D, há problemas evidentes por conta dos sintomas. Então, sim, dependendo da sintomatologia, pode ter prejudicado bastante a vida desse sujeito, ok? E o critério é se existe um outro transtorno que está interferindo ou não no diagnóstico. Então, pode ser sim, pode, por exemplo, uma pessoa com depressão ter sim um comprometimento na desatenção e nas habilidades cognitivas de modo geral, no funcionamento cognitivo, fica mais atento, fica mais agitado, não só a depressão, como também outras síndromes e outros transtornos da ordem de comportamento e saúde mental, certo? E ele vem falando mais um pouco sobre o que é o questionário, né? É importante levantar esses questionamentos, o processo de diagnóstico também, que se dá por neuropediatra, psiquiatra, porém, nós trabalhamos com o quê? Prognóstico, a gente é muito especializado nisso, a gente precisa estudar bastante como é que a gente pode contribuir para que a gente faça um bom prognóstico. Um prognóstico que a gente realmente
possa auxiliar na vida desse sujeito, certo? Então, vamos lá. Vamos lá, a sintomatologia, né? Ele fala o seguinte, do item 1 ao 9. O que é que ele vem trazendo como análise da sintomatologia? Com que frequência você comete erros por falta de atenção? Então, a gente já percebe aí que analisa o quê? Do item 1 ao 9 e vai analisar a atenção, né? Como é a atenção desse sujeito, certo? Por exemplo, ele pergunta com que frequência você comete erros por falta de atenção quando tem que trabalhar em um projeto chato ou difícil. Ele fica atento, não fica? Como é, certo? Como é a qualidade dessa atenção, né? É uma pessoa que procrastina, uma pessoa que foge das suas obrigações por conta da desatenção, que demora a concluir. Como é essa relação desse ser humano, desse sujeito, com os projetos que ele está participando, que ele está vivenciando? O item 2, com que frequência você tem dificuldade para manter a atenção quando está fazendo um trabalho chato e repetitivo? O terceiro, com que frequência você tem dificuldade para se concentrar no que as pessoas dizem, mesmo quando elas estão falando diretamente com você. Então, eu tô conversando com você e você, ó, tá voando, tá pensando em outras coisas, nas contas que tem que pagar amanhã. Se você estiver fazendo isso agora, você tem uma predominância para desatenção, tá? Vai lá preencher para ver se você também não tem o TDAH. Corre, se tiver, vamos começar um tratamento assim, ó, imediato, certo? Item 4. Com que frequência você deixa um projeto pela metade e depois já ter feito as partes mais difíceis? O pior você já fez, aí do nada você abandona, certo? O item 6. Quando você precisa fazer algo que exige muita concentração, com que frequência você evita ou adia o início disso? Mais uma vez, aquele que procrastina. O 7. Com que frequência você coloca as coisas fora do lugar? Ou tem dificuldade de encontrar as coisas e estão em casa, no trabalho? Ou então é aquela pessoa que tá tudo bagunçado, aí vem o outro e arruma, e aí a pessoa diz assim, mas tava arrumado. Aí a pessoa diz, não tava arrumado, tava bagunçado. Mas a mentalidade da pessoa tava arrumado, porque é a estratégia que ele utiliza para organizar, certo? E aí fala o seguinte, o item 8, com que frequência você se distrai com atividades, os barulhos à sua volta? E o item 9, com que frequência você tem dificuldade para lembrar os seus compromissos e obrigações, certo? Esse é o item 9. Agora vamos para a segunda parte da escala, né? Essa foi a parte A, agora vamos para outra parte, que é a parte B, né? E ela fala o seguinte na parte B, que ela vem dizendo pra gente quais são as contribuições dela. Com que frequência você fica se mexendo na cadeira, se balançando as mãos, balançando os pés, quando precisa ficar sentado por muito tempo? E aí a gente tem uma predominância que hiperativo e inquieto, né? Impulsivo. 2. Com que frequência você se levanta da cadeira em reuniões ou em outras situações onde você deveria ficar sentado? 3. Com que frequência você se sente inquieto ou agitado? 4. Com que frequência você tem dificuldade para sossegar e relaxar? Quando tem um tempo livre para você, não consegue relaxar, não consegue ficar calmo, não consegue ficar tranquilo. E tem 5. Com que frequência você se sente ativo demais e necessitando fazer coisas como se estivesse com o motor ligado. Aquela pessoa inquieta que não para nunca, que tá a 1000 por hora e sabe, sente que é agitado e que é acelerado, certo? 6. Com que frequência você se pega falando demais em situações sociais? Aquela pessoa que quando tá num contexto social que tem muito estímulo, fala muito. Você não para, até porque é uma estratégia para regular a emoção, porque com toda certeza tem uma ansiedade aí de fundo, certo? 7. Quando você está conversando com quem, com que frequência você se pega terminando as frases das pessoas antes dela? Então você já sabe o que o outro tá falando. Então você já não quer ouvir o que o outro tá falando, certo? 8. Com que frequência você tem dificuldade para esperar nas situações onde cada um tem sua vez? Não gosta de esperar. Com certeza a fila de banco para uma pessoa dessa, a fila de supermercado, é uma verdadeira tortura. 9. Com que frequência você interrompe os outros quando eles estão ocupados? Agora, perceba uma diferença da escala ACRS 18 para a SNAP 4. Você percebe o quê? Eu aposto que vocês não perceberam.
é a que ele não fala de comportamento. Aqui ele não fala de desordem comportamental, aqui ele não fala de comportamento desafiador e aqui ele não fala de uma dificuldade de seguir regras. Mas já com o adulto com o sintoma TDAH, o comportamento dele é melhor? Não, minha gente, ele não é melhor. A criança inquieta, a criança desafiadora, ela cresce, ela vira um adulto também desafiador, né? Então, não é porque não está na escala que esse adulto não tem comportamento desafiador. Então, a dica que eu dou a vocês, avaliem o comportamento desse adulto, como é o relacionamento dele, até porque relacionamento tem regras, certo? Como é que ele trata o companheiro dele, as relações parentais, se é aquele adulto que tem muita multa, certo? Se tem uma dificuldade, por exemplo, com figuras de liderança, porque a gente sabe que figura de lideranças, para uma pessoa que tem um comportamento desafiador opositor, existe sim uma dificuldade de lidar com isso. Ainda que na fase adulta, a gente percebe, é muito comum, por exemplo, a gente perceber uma melhora no comportamento desafiador e opositor em algumas figuras, algumas pessoas na fase adulta. Não significa que todo mundo vai ser assim. Pode ter casos, sim, que na fase adulta teve um agravamento e chegou a consequências piores, até consequências sociais, né? Conflitos sociais até. Não é a via de regra, mas pode acontecer de ter, sim, uma melhora, digamos assim, na sintomatologia. Mas não é todo mundo que vai ter essa melhora, certo? Alguns podem ter uma piora, inclusive, mediante de como foi a vivência social dessa pessoa, o acesso ao tratamento, as relações familiares, enfim, histórias de vida que a gente sabe que interfere bastante, certo? Porém, eu quero que vocês analisem não só a atenção, a hiperatividade, a impulsividade, mas sobretudo o comportamento, ainda que não esteja dentro da escala. Então, converse com o sujeito como é no trabalho, como é na faculdade, como é essas relações com as figuras de liderança, se tem ou não um comportamento opositor desafiador. Porém, a gente percebe que tem muita gente com desatenção e impulsividade, né? A maioria. Mas sim, crianças opositoras desafiadoras, elas crescem, e se elas não forem bem acolhidas, podem ter sim comprometimentos mais sérios na vida adulta e na sua vida como um todo, certo? Essa é mais uma escala de avaliação, a gente tá na parte da avaliação, logo a gente vai começar os procedimentos de intervenção, e aí eu acredito que vocês talvez gostem um pouco mais, tá? Bom, essa foi a aula de hoje e até breve.